dicas para você desenhar um mapa aí para o seu livro, para sua campanha de RPG, enfim. Não tem necessariamente um jeito específico, uma regra específica, nem uma estrutura que você deve seguir. Então vou mostrar aqui vários exemplos de vários mapas diferentes, de autores diferentes, né? Alguns mais simplificados, alguns mais vistos de cima, mapas bem mais rebuscados. Olha só, simplificados, com uma visão mais lateral, muito legal, muito bonitinho. Outros mais simplesinhos, bons para iniciantes. Outros mais complexos, com um nível de refino maior. Então, assim, existe muita coisa, muita referência que eu recomendo você pegar na hora de fazer sua construção, mas aqui eu vou passar uma base de mapa, similar ali aos mapas e as estruturas do Tolkien, por exemplo, que acabam sendo aí os mais clássicos, né? Então é o seguinte, na hora de você fazer suas representações, como que eu poderia, por exemplo, representar uma montanha? Existe uma forma bem mais simplista que você pode fazer, por exemplo, triângulozinhos assim. A gente pode representar montanhas dessa forma. Então eu teria, vamos supor que uma cadeia de montanhas, né? 3 montanhas assim, e vamos imaginar que eu queira fazer uma quarta um pouquinho maior, você pode ampliar o tamanho. E aí eu venho a fazer, por exemplo, o cume de uma delas com um pouco de neve. Você poderia representar dessa forma. Isso aqui juntando assim várias, você já consegue aí ter uma representação mais concreta de uma cadeia de montanhas ali em determinada região, tá? Você pode ir duplicando camadas, fazendo esses ajustes ou não. Fica a seu critério. Então eu teria essa representação mais simples. Eu poderia fazer uma representação, por exemplo, mais rebuscada. Vamos supor, aqui já mais similar às ilustrações do Tolkien, né? Então eu teria, vamos supor que uma estruturazinha de uma montanha assim. Aqui a gente faz a sombra de um lado, dessa forma, por exemplo. Aí aqui viria o line de outra, e aí a gente faz a forma dela desse jeito, por exemplo. E ela se fecha aqui no cantinho, ó. Sempre você pode fechar ela aqui no cantinho. Então a gente teria uma outra, por exemplo, aqui embaixo, uma outra que é dessa forma. O Tolkien normalmente ele gosta de fechar a montanha assim, uma pontinha para cá. Esse aqui é um pouco mais complexo, né? A gente teria outra aqui, por exemplo. Aí esse aqui é mais manual, você não consegue ir fazendo tanto e duplicando, né, tantas vezes, fazendo esses ajustes, não. Eu poderia jogar uma outra aqui. Aí você pode jogar um desenho, por exemplo, fazendo uma forma assim, algo nesse caminho. E aí a gente também tem a opção de fazer essa mesma representação, só que em vez de usar a sombra sólida, você pode usar uma espécie de rachura. Então suponhamos que eu tenha o desenho de uma montanha, a base vai ser a mesma, você pode fazer a divisão assim, dessa forma. E aí aqui eu tenho a base da montanha. O Tolkien também trabalha dessa maneira. Aí o que a gente faz? Ranhuras e divisões e faz rachura. Dessa maneira aqui. Assim fica bem legal também, tá? E aí a gente pode criar vários relevos, né? Vários relevos e cria essas divisões com as rachuras. Que fica muito bonito também. Dentro de um cenário. Olha só, fica bem bonitinho. Algumas montanhas desse tipo. Você pode dividir também, né? Montanhas menores, montanhas maiores. Tudo dessa forma que você chega em ótimos resultados aí nas suas construções. Então aí três formas que você pode desenhar montanhas, por exemplo. E aí vamos imaginar agora a questão de florestas, né? Que são muito comuns aí também na estrutura. A gente tem formas bem mais simplistas. Você pode desenhar também alguns triângulozinhos assim. E aí deixa o triângulozinho oco, né? Aí a gente pode deixar esse triângulo oco. E você faz só a base dele. Isso aqui mais seguindo nessa linha desse aqui. Mas ele vai encaixar a árvorezinha assim. Ela vai encaixar para qualquer um desses dois, tá? Então vamos supor, poderia fazer, aí duplicando, né? Várias delas, várias e várias assim, ó.
assim para um bosquezinho mais aberto, né? Um bosque mais aberto, a gente pode jogar um aqui no meio. E aí o que a gente vai ter que fazer? Tem que apagar aqui a informação dessas outras para jogar mais uma aqui, ó. Você pode trabalhar desse modo e a hora que chegar aqui elas tocam dessa forma. Você vai fazendo essa interação aqui. Aí você joga a sombra assim embaixo para ficar bonitinho, para dar mais volume, né? Olha só, então assim você tem uma base aí de uma florestinha. Dessa forma você pode ir incrementando a sua florestinha. E aí tem outras formas também que você pode trabalhar, que seria assim para pinheiros, né? E aí tem árvores, por exemplo, vamos supor que você está desenhando carvalho, faia, bétula, aí você pode representar com elas com a forma mais orgânica. Ela redondinha, aí você joga a sombra aqui. Isso aqui vai servir basicamente para qualquer um. Você pode trabalhar com ela redondinha assim, árvores espaçadas, e sendo, por exemplo, um bosque, aí você representa isso aqui num conjunto, né? Então vamos supor, você pode representar uma forma, pode representar dessa maneira, por exemplo, e aqui embaixo a gente fecha, representa várias assim, ó. Você pode fazer esses desenhos, né? E aqui embaixo a gente fecha todas, fazendo aqui a representação dos troncos, e aí você faz a sombra aqui em todas. Quanto mais detalhadinho assim, caprichadinho você fizer essas estruturas aqui, mais legal vai ficar. Então a gente pode fazer esse fechamento e faz os galinhos. Vou duplicar essa camada aqui que eu trabalho com um pouco de transparência. Aí assim fica mais legal para você ver que a gente poderia jogar desenho de outra assim, outra árvorezinha. Então assim você representa um bosquezinho. Ou você pode amontoar todas elas dessa forma aqui também, que também dá certo, tá? Então tem muitas maneiras aí que você pode representar isso, passando aqui algumas dicas. Você pode fazer elas da mesma forma, só que seguindo esse desenho mais orgânico. Então a gente teria, por exemplo, representações para deserto, que a gente pode representar um deserto fazendo, por exemplo, alguns pontilhados, tá? Já vi deserto sendo representado assim. Alguns pontilhadinhos assim. E também você pode expandir isso aqui, um chão mais árido. Você pode expandir ele fazendo pequenas nuances assim na criação. E também, se você desejar, você pode fazer uma representação com dunas, tá? Você pode representar algumas dunas assim e joga rachura aqui, ó, no volume. Você pode fazer um pontinho assim, joga mais, ó. Posicionar mais aqui abaixo. Então a gente também tem essa representação aqui para deserto. Às vezes você pode jogar um ventinho assim, mas aí depende, né? Depende muito de como você quer representar, né? Se for um pouco mais lúdico, então aí tem centenas de maneiras que você pode trabalhar com isso. Aí a gente teria pântanos. Os pântanos a gente poderia representar também por capinzinho assim, ó. É bem clássica essa representação. Alguns capinzinhos dessa forma. Aí vários capinzinhos. Desse estilo assim. Alguns maiores, alguns menores. Você pode representar eles com
com a solidez maior, tipo um emendadinho assim também, dá certo. Se aqui se você quiser destacar junco, alguma coisa assim, você faz uns 2 assim. E aí, normalmente isso aqui vai tá perto de região com água, né? Região pantanosa. Você pode fazer esse tipo aqui de representação nessas regiões. Se quiser colocar umas bolinhas assim, em uns pontinhos assim. Eu já vi muito esse tipo de representação também. Agora para costa, falando em água, né, e costa, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma costa aqui, né? A gente tem duas formas. Normalmente, quando é rio, a gente pode fazer um certo volume assim, em algumas curvas, algumas partes finas. Você tem que dar um peso na linha. Algumas partes você vai fazer fininho, outras partes você vai fazer mais grossas. Normalmente nas curvas para a direita você pode engrossar e nas curvas para a esquerda você deixa mais fino. Porque isso aí vai causar o efeito da margem, né? Então, por exemplo, representando que essa margem aqui, como se a gente tivesse vendo um pouco aqui do lado direito, quando você joga o peso da linha na curva da direita aqui, você cria determinado volume para um lado. E se você joga o peso da linha na curva para a esquerda, você vai criar volume para o outro lado. Então aqui, eu quero mais fino, está indo para a esquerda, né? Ó, um exemplo, certo? Para a gente criar uma costa. Então a gente teria, por exemplo, uma representação, se for um riozinho passando, a gente pode fazer algumas linhas para a esquerda, assim, e alguns desenhos assim, finos. Só para representar o fluxo da água, você pode fazer uns pontinhos assim no negativo. Pontinho aqui, uma curvaturazinha assim. E do outro lado vem o fechamento, né, dessa costa. Eu vou supor que seja algo assim. Aí de um lado você pode deixar mais fino, por exemplo. Só para criar essa representação gráfica aqui, né? Um lado vai ser bem mais fino. E aí sendo, por exemplo, oceano, você pode representar da seguinte forma. Aqui nessa região, ao invés de você fazer esses pontilhadinhos, você faz o seguinte. Rachura assim, ó. Você pode fazer muitas rachuras assim, dessa forma. Para destacar que ali é o mar. Vou jogar aqui um pouquinho mais longe. E aqui, você vai jogar o volume. Ó, normalmente em costa, você pode usar isso aqui, ó. Você refaz mais ou menos seguindo aqui, só que mais fino, menor. Seguindo esse desenho aqui que você criou. Algumas partes você pode deixar em negativo. Para indicar que aqui é a costa. Aí nas partes mais baixas você deixa maior. E nas mais altas você pode deixar menor, tá? Então isso aqui é a representação como se você estivesse fazendo aí um pântanozinho, né? Uma região de pântano. Então olha só, eu tenho esse pântano aqui, chegando aqui numa área litorânea, numa área que tem um lago bem grande. Aí você pode fazer essa representação do lago assim. Você também pode fazer a representação do lago com ondinhas assim. No resumo, pega algumas referências aí para você olhar e veja como o designer, né, o ilustrador, encontrou essa solução para fazer esse laguinho, e aí você adapta e vai indo de acordo com o que você julgar mais legal. Para fazer estradinhas, a gente pode fazer estradinhas de várias maneiras, mas normalmente é muito usado pontos. É bastante usado pontos pontilhados mesmo, dessa forma assim, para criar as divisões e as estradas. Então você pode utilizar isso aqui também sem medo para a criação aí dos seus mapas. E
Para rios, normalmente é utilizado linhas mais grossas assim. Igualzinho a gente fez aqui, essa linha da costa. A mesma linha da costa, a gente faz linhas de rios. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um rio aqui. Você faz algumas partes um pouco mais grossas e outras não. Vou imaginar que eu tenho um afluente aqui que chega e deságua nessa região. Aí você faz um mais fino, e se esse aqui for o rio principal, você deixa ele mais grossinho. Vamos supor que eu tenho outro que vem aqui, que vai desaguar ali. Vamos imaginar que ele nasça nessa montanha. Aí vem alguns rios de cima e esse aqui desce. E aí é que esse rio ele toma volume, fica mais grossinho aqui embaixo, até chegar na costa, né? Então eu tô dando um exemplo, você pode fazer menor, mais fino. Você vai ter que ir de acordo com que fique coerente com o seu cenário. E aí também eu já vi representações de rios da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho aqui essa curvatura. E você pode utilizar assim também, ó. Utilizar dessa forma. E cria uma representação desse modo para indicar que aqui tem uma depressão, né? Uma depressãozinha. E se o rio for mais grosso, você pode fazer alguns pontinhos, algumas linhas assim, seguindo o fluxo, tá? Mas é só se o rio for mais grosso, senão fica esquisito. Olhando assim, sem conexão, né? Fica estranho, mas ele junto assim do contexto no restante das imagens, fica bem legal isso aqui. Então vamos fazer um exercício aqui de um mapa, né? Com umas casinhas, uma cidade, um castelinho, uma coisinha assim, para colocar isso aqui em prática para você ver. Vou fazer uma coisa bem simples. Beleza, então por exemplo, a gente define aqui com um traço, um caminho, estrutura de como que vai ser o nosso continentezinho, né? Nossa ilha. Vou definir que seja uma ilhazinha assim. Duplicar a camada aqui algumas vezes para ficar um sólido mais apresentável, mais bonitinho. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode deixar alguns pontinhos mais grossos, alguns mais finos, igual eu mencionei. Eu dei o exemplo no outro exercício. Então a gente pode deixar essas curvas aqui que vai para a direita mais grossinhas. Ah, é obrigatório? De forma alguma, tá? Então você fica bem livre para criar isso aí ou não. Algo mais assim, só ilustrativo. Algumas mais grossinhas, outras não. Para você ter uma noção. Beleza, feito isso, costa, né? Então a gente vai definir aqui essas linhas da costa. Então como é que eu poderia fazer? Aqui no caso, sendo digital é mais prático. Eu vou ampliar isso aqui um pouco. De um modo geral aqui, deixar maiorzinho. E eu posso, por exemplo, segurar com o Ctrl aqui, Select, Modify, contrair aqui uns 7 pixels, selecionar, inverter seleção, deletar. Agora eu deixei aquela linha mais fina. Então eu posso moldar isso aqui melhor. Vou moldar aqui melhor, fazendo um contorno aqui. Esse mapa. Isso aqui é só para adiantar serviço, tá? O ideal às vezes é você fazer manualmente, bonitinho, criando essa costa. Na dúvida faz manualmente, faz de novo aí, bonitinho, certinho. Pronto, por exemplo, criei essa primeira linha, aí eu vou criar uma outra mais fina. Aí essa aqui não vai ter jeito, essa aqui a gente vai fazer, por exemplo, assim, ó. Seguindo, aí você pode fazer algumas falhas. Ó, dessa forma aqui. Faz um pontinho. Fazer essa curvatura aqui em cima. Aqui vai ter um pontinho. Aqui já tem uma cara de mapa, né? Uma carinha de mapa.
E a gente pode adicionar um mar aqui, por exemplo. Fazer essa representação aqui da aguinha. Então você faz uns pequenos, uns grandes, retinho, né? Faz retinho. Vai fazendo papel, faz com a régua. Uns mais finos, uns mais distantes assim. Toda vez que eu seguro o shift e começa a pintar, aparece esse negocinho na tela. Aí ignora, tá? Então vou fazer mais alguns aqui e tá ótimo. Beleza. Aí eles podem ser até mais finos. Então, caso eu desejar, eu posso fazer aquele mesmo ajuste. Seleção. Contrair. Vou contrair aqui 2 pixels. Vou mandar inverter. Deleto, que eu quero bem fininho. Aí, ficou bem mais legal agora. Eles mais fininhos, assim, mais fininho fica mais legal. Beleza, então agora as representações, né? Então, suponhamos que você pode representar inicialmente algumas cadeias de montanhas. Então, igual eu representei lá, eu mostrei. A gente pode encaixar esse tipo de montanha que eu criei, ou as montanhas com rachura, né? Aqui no nosso desenho. Então, vou pegar, por exemplo, essa representação dessas montanhas aqui que eu fiz e eu vou fazer uma composição aqui. No digital é bem mais prático, né? Que eu posso duplicar ela. E você tem que tomar cuidado para não ficar repetitivo o desenho. Então, eu vou encaixar, por exemplo, criar uma outra aqui. Vou fazer o sombreado dela. Posso mesclar essas camadas. Dupliquei aqui algumas vezes só para ter uma estrutura melhor. Posso jogar mais algumas aqui. Eu vou apagar algumas delas. Por exemplo, essas aqui eu não quero. Quero que essa cadeia de montanhas ela termine aqui menor. Vamos supor. Seja uma cordilheira aqui só no centro, né? Só para fazer o fechamento dessa cadeia de montanhas, né? Ó, dessa forma. Então aqui já fica mais legal aqui pra gente imaginar, ó. Então depois de definir as cadeias de montanhas, a gente pode fazer bosques, né? Ou dispor um lago, por exemplo, ou colocar uma cidade. Mas vamos supor, vamos pegar essa estruturazinha desse tipo de bosque aqui. Do bosque de pinheiros mesmo. Então, bem pequenininho, eu posso dispor uma florestinha, um bosque maior, assim. Olha que legal, um bosquezinho ali. Posso dispor um outro bosque aqui, ó, perto dessas montanhas. Fica bem legal. Outro bosque desse. Aqui perto dessa costa, por exemplo, né? Aqui nessa região eu posso ter algumas colinas. Para colinas a representação é quase igual às montanhas, tá? Só que a sombra vai ser pequenininha assim, ó. Então posso ter algumas colinazinhas assim. Desse modo. Aqui toda uma região com algumas colinas dessa maneira. Assim, uma ideia, né? Para representação. E a gente pode espalhar algumas árvores. Vou espalhar algumas árvores por aqui. Sim, 2, 3, que esse representa um bosque menorzinho. Dessa forma. Então uma árvorezinha mais embaixo. Ou uma árvorezinha lá em cima. Ó, aqui já começa a ter uma ideia de um mapinha mesmo.
Então vamos fazer, por exemplo, como se aqui nessa região nascesse um rio. Então nasce um rio aqui. Esse rio desce aqui pela colina. E tem outra nascente aqui. Aqui esses rios vão juntar, ele vai ficar mais grossinho. E esse rio vai descer aqui e vai desaguar aqui nessa parte. Um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho um lago também, nasce um rio aqui na floresta. Rio menorzinho. E ele forma um laguinho aqui. Por exemplo, aí nessa representação desse laguinho a gente faz a aguinha aqui seguindo o mesmo contorno. E aí você pode fazer a gente pode fazer alguns pontinhos assim, pode criar algumas ranhuras, mas já dá para entender. Ó, que ali tem um laguinho, por exemplo. E esse laguinho ele tem que desaguar em algum lugar, né? Então vamos continuar o rio aqui. Poderia ter uma outra nascente que desce, aí faz uma junção. Beleza, aí a gente pode fazer algumas representações. Vamos supor que aqui nessa região tem um castelo. Aí você vai ter que ter diversas formas e estruturas para fazer essa representação. A gente poderia fazer uma. Vamos imaginar que seria um castelinho assim. Às vezes o Tolkien nas representações dele ele usa até pontos. Ele usa alguns pontos. Mas eu vou dar um exemplo aqui para fazer uma estruturazinha de um castelinho mais simples que você pode representar. Vamos supor que seja algo assim. Aí castelinho, assim, essas estruturas você não precisa fazer rachura, assim, mas tudo vai depender do estilo, né? Do estilo que você está fazendo. Vou fazer mais uma assim, que fecha aqui, por exemplo. E aí você nem precisa fazer o risco da base, a não ser que você queira, né? Representar que ele está na colina, no morro, algo relacionado. Então vamos imaginar que esse castelo, um vilarejo, uma coisa assim, ou outra torre desse castelinho, você podia fazer ele espelhado, né? Dos dois lados. Pode fazer uma bandeirinha assim, por exemplo. Casinha para fazer um vilarejo. Como eu disse, você vai ter que pesquisar mesmo para ver a melhor estética para fazer a representação disso aqui. Vou melhorar esse castelinho. Vou fazer ele assim. Aí, tá melhor um pouquinho. Então, nesse mesmo sentido, você pode ir organizando mais, fazendo mais casinhas. Vamos supor que eu tenho um conjuntinho de um vilarejo aqui. Nesse sentido aí você vai adicionando mais elementos. Vamos pegar, por exemplo, aquela estrutura do pântano que eu havia criado lá atrás. Nosso pântano está aqui, ó. Vou pegar aqui o meu pântano. Já aproveitar que ele está feitinho. E vamos simular que essa região aqui inferior é pantanoso. Toda essa área aqui é de pântano. Por exemplo. E aqui sendo pântano, faz sentido a gente ter várias nascentes, né? Muita água aqui nessa região. Assim, dessa forma, né? Então, por aí a gente vai conseguindo elaborar esse mapa e fica bem interessante, assim, fica bem legal, é bem divertido fazer. Vou pegar um deserto aqui, vamos imaginar que aqui eu tenho uma região mais árida, uma região de tundra, por exemplo. Você pode representar dessa forma.
E aí de resto você é livre para criar e elaborar aí mais o seu mapa da forma que você julgar mais legal. Mas assim, o principal, né, vamos dizer assim, o grosso, a estrutura base é isso aqui. E eu espero que você tenha gostado, tirado proveito dessa aula. Bem divertido criar esses mapinhas. Então, valeu demais, brigadão. Se tiver gostado, não esquece de fazer uma estradinha aqui que eu tava esquecendo, que meu mapa não tem estrada. Pronto, agora melhorou. Então valeu demais, brigadão, sucesso. Aí a respeito do meu curso, o link tá na descrição. São mais de 55 horas ensinando o básico ao avançado, desde a definição do line art até realismo e hiperrealismo, anatomia completa, elementos principais de cenários, cor, estrutura, tudo aí relacionado à ilustração. Não deixa de conferir não. Então valeu demais, brigadão, sucesso.